A paz do Senhor, igreja. Estamos mais uma vez no canal Riquezas para os Cristãos. Vamos ler hoje Gênesis, capítulo 14. Nesse tempo, Ansrafel era o rei de Sinar, Arioque era o rei de Elazar, Quedorlaomer era o rei de Elaão e Tidal era o rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Senabe de Admar, Semebé de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os teus aliados derrotaram os Refaíns em Asterode e Canaim, os Zuzins em Errã, os Emins em Savé, Quiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Pará, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azarão, Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elaão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manré, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Ané eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os teus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Ané, Escol e Manré, podem ficar com a parte deles. O Senhor está nos dizendo que os servos do Senhor, em qualquer situação,
com a ajuda dele, vence as batalhas. E aqui também está nos mostrando que a linhagem de sacerdotes que já existia nesta época foi concluída na ressurreição de Cristo, que fez parte e faz desta linha de sacerdote. E hoje ele é o único, e nós, como servos dele, fazemos parte desta linhagem de sacerdotes, pois o Senhor está no Santíssimo dos Santos, eternamente, junto com o Pai, e nós aqui somos sacerdotes e igrejas, aliada a este princípio do sacerdócio que vem de Melquisedeque, e assim nós caminharemos até a nova aliança para vivermos eternamente no reino do Messias, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.